Brother, what's up? Welcome to Teacher Tuesday. Na Teacher Tuesday de hoje eu quero falar sobre a palavra the. Eu vi um anúncio no Instagram falando que the life is beautiful estava errado, o qual está certo, de fato the life is beautiful está errado, mas quando foram dizer por que estava errado, disseram que a palavra the seria usada se a palavra life tivesse o propósito de falar da vida de alguém, o qual é uma má explicação. Eu entendo por quê. Se você tem um minuto para explicar uma regra de inglês, como é o caso em anúncios de Instagram, você talvez vai fazer um melhor trabalho. Eu não quero delve mais profundamente em por que essa pessoa resolveu falar essa regra dessa maneira, talvez por não saber qual seria a versão certa, sei lá. O que eu posso fazer é o seguinte, garantir que vocês que assistem esse canal, quando veem esse anúncio, porque eu vi, eu acho que então ele é uniforme para pessoas em nossa faixa etária, quando vocês verem, não ficarem confusos. Qual que é o problema em dizer que a palavra the, em The Life is Beautiful, está errada? Porque the só vai se life for usado para escrever a vida de alguém. O termo John's life, por exemplo. A vida do João em inglês seria John's life e não vai ter the. Então se você pensar, se eu estiver usando a palavra vida para escrever a vida de alguém e colocar a palavra the, John não vai, e você vai acabar errando ou vai acabar bugando se você ver John's life sem the antes. Quero falar sobre isso. John é um nome e por isso não vai the. Então a melhor maneira de nós pensarmos é facinho, é entender por que John que tem nome não vai ter the. E essa regra que explica isso também explica todas as vezes que você vai ou não colocar the em alguma coisa. Essa é a regra. Eu fiz um vídeo sobre ela já, se você não entender aqui, vou falar uma versão bem rápida, mas se quiser entrar em depth mesmo, tem Mr. Maya The, que é o vídeo que eu fiz. Vai na barrinha de procura do YouTube, coloca lá, vai aparecer eu, de muitos anos atrás, falando uma versão um pouco mais primitiva do que eu tô falando agora, porque o tempo passou. So here we go. Um substantivo vai ter que ter um artigo antes se ele for singular, comum, contável. Essas três coisas. E essa é a regra. Eu vou elaborar ela agora. O trabalho de um artigo é ser que nem o Will Smith apresentando a Jada. Já viram esse meme que ele tá assim? Tá ligado? Esse cara vai dizer a informação que você precisa sobre a palavra que vem depois. Pode ser the, como por exemplo the car. Nesse caso, a palavra the tem o trabalho de falar o substantivo que vem depois é um só. E tem a ver com o que nós já falamos. É um substantivo que já foi falado contextualmente na conversa. Pode ser a palavra a ou an. Uma no português é a ou an no inglês. Significando que o substantivo em questão não foi falado sobre, é um só e é um espécime aleatório. Eu não sei qual que nós estamos falando. Por exemplo, eu adoraria ter um carro. I would love to have a car. Eu não falei sobre carro nenhum antes, é por isso que eu usei o antes desse carro. O que não pode é ficar sem nada. I would love to have car. Não pode? Car é comum, singular e contável. Ele é singular como contável, é a ordem que eu gosto de falar. Não é plural, é um só. Não é nome de ninguém. Ninguém chama carro da Silva. E é contável. Se fosse mais de um, eu poderia colocar two cars. Tendo essas três características, precisa colocar um artigo. Seja ele the, a, como já usei exemplos, ou this ou that, esse e aquele. Que é o artigo usado quando a coisa em questão está na nossa frente, né? Não preciso mexer o corpo para tocar, o tronco, é this. Se eu tiver que mexer o tronco para tocar, é that. Essa é a diferença. This love seat, that windowsill. Agora, o que acontece quando a palavra the não vai? Qual que é a característica que eu preciso para que isso aconteça? Que foi o caso com The Life is Beautiful. Se um substantivo não tiver essas três características, se ele não for singular e comum e contável, eu tenho que pensar duas vezes se eu vou colocar o meu artigo ou não. Nesse caso, o meu the ou não. Se ele for, eu tenho que botar. Por exemplo, o João é criança, deixa ele correr. João é criança, não pode ser John is kid. Porque criança é singular, comum e contável. É uma só criança, não é nome de ninguém. E se fosse mais de um, eu poderia colocar duas, três crianças. Tendo essas três características, João is kid não pode. Tem que ser João is a kid. Seria a minha melhor escolha, porque se fosse João is the kid, seria João é a criança. E o contexto de a faria a pessoa pensar que nós já estamos falando do João numa frase anterior. Então, nesse caso, sendo singular como contável, tem que ir. Se não for essas três, se tiver uma dessas que não vá, que não é a característica da palavra, tira o the ou coloca se for específico ou abrangente. Como assim? Vamos usar a palavra água. A água é importante para todos nós. Eu estou falando de qualquer água. Eu não estou especificando na minha frase uma água em particular. Nesse caso não vai dar. Water is important for all of us. Agora se eu falo assim, a água que nós bebemos. Um adendo com que é uma ótima dica para você saber que tinha aqui o artigo the antes. The water that we drink. Já que a palavra the tem o trabalho de especificar, ela vai ser usada quando, ao falar um substantivo incontável, eu estou especificando ele, não falando sobre todos em geral.
É isso eu acho que era a intenção de falar quando eu quero falar a vida de alguém. Mas não precisa ser a vida de alguém para entrar o the no substantivo incontável, que é o que a palavra vida foi na frase The Life is Beautiful. E também tem vezes que eu vou estar falando da vida de alguém que a palavra the não vai, por causa desse alguém quebrar a regra do singular comum contável. Essa é a regra do artigo. Se não tiver uma dessas três coisas, bota se específica e não bota se for abrangente. E a vida é linda é uma frase abrangente sobre o substantivo incontável. Life, assim como perdão, felicidade, entende? Arrependimento, misericórdia, amor, is beautiful. Eu não estou falando a vida que nós vivemos is beautiful. Se fosse isso, seria the life. Entende? E essa é a diferença. Está especificando ou está abrangendo? Se está abrangendo, não vai. Se está especificando, vai. E se for singular como um contável, como objetos que você bota a mão o tempo todo, carteira, isqueiro, cobertor, tênis, mochila, se for todo esse caso, vai a palavra the. Entende? A diferença fica sendo essa. Eu podia muito bem ter colocado a palavra the em the life naquela frase the life is beautiful e estaria certo se houvesse uma explicação no contexto antes. Por exemplo, digamos, você adoraria ser uma celebridade, né? Eu também adoraria. Aí outro cara responde, yeah man, the life is beautiful. Quando ele tá olhando talvez a notícia que o cantor ou ator de Hollywood deu uma Lamborghini pra avó dele, sei lá, sabe? Nesse caso, the life is beautiful funciona. Por quê? Porque houve especificação na conversa, embora na primeira frase. Então agora, quando eu falo sobre a vida, sabemos sobre qual vida eu tô falando. Nesse caso, vai the, tá? Então essa é a verdadeira regra com toda a nuance necessária de quando que eu boto the e quando que eu não coloco. Mais uma vez, para terminarmos, se o substantivo tiver as três seguintes características, singular, for um só, comum, não for nome de ninguém, e contável, der para colocar um número caso seja plural, não for tipo água, dinheiro, óleo, que não dá para falar 3 dinheiros, 4 óleos, 5 areias. Se ele for singular comum contável, pode ir um artigo, the é um dos seus candidatos. Se ele não for, só vai a palavra the se for em específico. Se for em abrangente, não bota nada. E é por isso que the life is beautiful nesse caso não vai ter the. Espero que tenham gostado dessa clarificação, esse clarificamento, esse clarification. Não precisam dizer o nome da pessoa que fez esse anúncio de Instagram, não precisam falar pra ela, contanto que você que tá vendo esse vídeo saiba, I can feel good and sleep well. Vai ter uma galera dando umas regras de inglês mais ou menos nessa temporada agora, porque people are looking for students, man, I understand. Se os meus cursos não fossem baixos, se eu tivesse filho pra alimentar, quem sabe talvez eu cairia nessa, you know? Mas it's okay, people are good people, mas não seria legal se pessoas que vissem meu canal fizessem esses erros, porque eu me orgulho em garantir que, junto com o nome do Mr. Maia, tá clarificação gramática legal, né? Então só isso. Temos live segundas e quartas, a link da planilha que usamos está aqui, temos o mrmaia.com.br, que é o nosso site de regras de inglês, o agregado tá lá, para aulas particulares comigo tá aqui também o link, só entrar em contato, meu Instagram tá aqui embaixo. Inglês na Arte é um ótimo seriado que nós fazemos sobre seriados e frases de inglês que são faladas lá. E é só isso. Acho que não tem mais o que dizer. I'm Mr. Maia. Thank you very much. Vai ter Woke Wednesday amanhã e tem live amanhã também. E só, acho que eu esqueci alguma coisa, mas eu não consigo lembrar. Have a good day, guys. Peace. Stay strong. Behind the camera there's nothing, just cell phone. Me confundi todo. Eu não gostei do quanto tempo esse vídeo durou, porque é muita gramática seca e é chato, eu sei. Mas se você teve alguma utilidade dele, se você tirou alguma utilidade dele, eu fico feliz. Bye!